Olá, Olá, boa noite, Paula, tudo bem? tudo jóia? Que bom, que bom. Que bom em estar aqui com você essa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do Fala Novo, tá? Imagina, que honra, eu que agradeço. Tenho certeza que vai ser um excelente programa hoje, principalmente porque estamos nesse momento em que o empreendedorismo, né, e principalmente o empreendedorismo feminino, vai ser de suma importância para a gente superar essa crise, né? Mas não vou adiantar os assuntos. Primeiro, Acreditamos nisso, acreditamos nisso. vamos lá. Me fala uma coisa, se apresenta, por favor, me fala quem é a Paula Stefan e como é que começou essa ideia do Clube da Luluzinha. Me explica um pouco como é que surgiu essa ideia. Pode deixar, gente. Quero agradecer aí primeiramente pelo convite. Tudo que dá voz ao clube e ao empreendedorismo feminino é algo que a gente tem que agradecer, porque dar voz ao empreendedorismo feminino não é uma coisa tão simples quanto parece. E é com esse objetivo que o clube nasceu. Moro em Floripa, mas sou natural do Paraná. Sou publicitária, trabalhei a vida inteira no mercado publicitário como atendimento e fui ascendendo aos cargos de gestão comercial e gestão de marketing. O que acontece, Rafael? Hum. Ah, assim como muitas mulheres, eu estou com 39 anos, chega um ponto da nossa vida que a coisa do propósito e do legado começa a pegar. Aconteceu comigo quando eu estava ali com uns 35, 36 anos e comecei a ficar muito insatisfeita com o meu trabalho, porque eu simplesmente amo o mercado publicitário. Eu era gestora de comercial e vendas de todas as empresas pelas quais eu trabalhei e eu tinha excelentes rendimentos, mas de repente a gente começa a se perguntar assim, não sei se já aconteceu contigo. Caramba, Já daqui 10 anos eu vou estar fazendo isso, eu vou no cliente, eu vendo a mídia, eu entrego a mídia, ele fica feliz, eu fico feliz, eu rendi, mas foi só isso. Foi para isso que eu vim para o mundo, será? Daqui 10 anos eu vou olhar para trás e eu vendi um monte, eu ganhei dinheiro, mas foi isso que eu fiz. E aquilo começou a me incomodar. E eu acho que muita mulher passa por isso, acho que os homens também devem passar, né? Não sei se tu teve isso na acho tua que carreira. sim, com certeza. Com certeza é um momento de. O próprio fato de estar aqui no Novo, né? No Novo a gente é voluntário, é exatamente a procura desse legado, né? Eu sempre falo que quem já me ouviu algumas vezes sabe, assim, que todo dia eu acordo e quando eu tenho que fazer alguma coisa pelo Novo, que é voluntário, eu sempre penso na minha filha. Eu quero deixar um país melhor para minha filha do que eu encontrei. Nesse aspecto, pelo que eu já vi do Clube da Luluzinha, não é muito diferente, né? Não é muito diferente do que vocês fazem. E então, daí nasceu essa vontade. O que aconteceu? Eu passei por diversos processos aí de coach, de terapia, para me entender, porque aí vem um grande drama que para a mulher é muito mais difícil que para o homem, eu imagino, que é tu largar uma carreira consolidada que foi tão difícil de construir e que rendia um faturamento expressivo, para Uhum. empreender em algo que eu não sabia o que seria e que eu não saberia em quanto tempo isso poderia dar retorno. Se daria retorno. Então, Sim. é um dilema, um conflito interno, porque as mulheres da nossa geração, eu diria que as mulheres dos 30 anos mais, elas não foram criadas para empreender. Elas Uhum. foram criadas para ser empregada CLT, para casar, para ter família. E aí vem umas crenças limitantes que estão muito enraizadas em nós. A gente passou por esse tipo de educação. Então é muito difícil tu tomar a decisão de vou largar uma carreira sólida para empreender no duvidoso. Ou seja, você Porque está por me mais falando. corajosa que sejamos, caramba, assim, é um dilema. Sim, com certeza. O que você está me dizendo já é difícil, a gente já não é criado no Brasil, né? Tem até um memezinho, uma imagem que eu acho interessante, que é uma pessoa dizendo assim, abri um negócio, aí todo mundo meio triste, aí outra, passei no concurso público, aí todo mundo feliz, né? Então, se no Brasil a gente já não tem essa cultura, né, de empreender como algo, apesar de ser um país altamente empreendedor, você vai falar um pouquinho sobre os números daqui a pouco,
a gente não foi criado para achar que empreender é uma coisa boa. Aí imagina, soma-se a isso, né, as questões que você está colocando de criação, né, de cultura. Então, como é que você me fala um pouco como você conseguiu vencer isso e chegar até o Clube da Luluzinha, que é um empreendimento maravilhoso? Então, aí surgiu aí esse movimento de insatisfação, fui buscar por diversos processos de autoconhecimento, porque a gente também, mulheres, né? A gente tem aquela coisa, o medo da frustração na mulher é muito grande, porque tudo que nós nos propomos a fazer, a gente acha que tem que fazer com maestria total, toda e qualquer coisa. E é isso, poxa, para entrar em colapso aqui, muitas entram. Então, esse medo da frustração era muito grande, o medo de não dar certo, porque a gente é criada para consolidar uma carreira incrível, constrói, daqui a pouco larga tudo e vai que a outra não dá, né? E aí, como é que lida com aquela frustração? Mas fui para vários processos de autoconhecimento, resolvi largar, optei por sair de uma empresa que eu já estava há muitos anos e que era realmente sólida a relação, para empreender, e não sabia o que seria. Aí fui para diversos cursos de empreendedorismo, fiz Perestroika, fiz Sebrae, fiz Empretec, e nesse meio tempo, a minha prima, Daiane, que hoje é minha sócia, também saiu da empresa dela. Acho E que ela está então, aqui eu nos acho que o vendo. universo é tão perfeito, porque ela é uma menina que começou numa empresa como estagiária, trabalhou lá durante mais de 15 anos e chegou à gerência geral numa metalúrgica com mais de 1.000 funcionários. Uau. É um baita mérito. E é uma pessoa que me inspirava sempre. Nós duas saíamos um pouco da curva, porque quando nos encontrávamos, e isso vem de encontro também com o propósito do clube, nós éramos aquelas que falavam de trabalho. Todas as outras meninas falando de outros assuntos mais femininos, ou de namorado, ou de relação de atividade física, ou o que aconteceu, qual é a fofoquinha do momento, qual é o babado. E a gente acabava saindo um pouquinho da curva, porque nós duas sempre tínhamos uma veia forte profissional. Então já nos inspirávamos uma na outra. Quando nós nos vimos as duas saindo do trabalho, nem moramos na mesma cidade, falamos, não, Daiane, é o universo dizendo, cara, a gente tem que empreender juntas, vamos criar algo que faça sentido para nós duas e que nós possamos fazer estando em cidades diferentes, porque eu moro em Floripa, ela mora na cidade de Rio do Sul. E aí nasceu o Clube da Luluzinha. Fizemos o projeto, o plano de negócio, colocamos ele sob avaliação de muitos mentores grandes. E eu acho que o fato de nós virmos do ambiente corporativo por mais de 15 anos nos avalizou a fazer a coisa acontecer com maturidade, com a maturidade necessária para o negócio. Porque em pouca coisa mais de um ano, a gente já passou por mais de 10.000 mulheres, já replicamos o nosso negócio para 8 cidades com pessoas licenciando o clube e dezenas de empresas sendo mentoradas, mais de 400 empresas fomentando negócios conosco. Então, isso mostra que, de fato, nós estávamos maduras para o processo, nos capacitamos para isso. E, mais do que isso, o empreendedorismo feminino avalizando o nosso formato de negócio. Elas, de fato, estão precisando. O clube nasceu com o propósito de alavancar mulheres, porque o que nós sentíamos, eu e a Daiane? Viemos de mercados muito mais masculinos do que femininos, o mercado publicitário é dominado por homens, ela vinha de uma metalúrgica, então, extremamente masculino. Nós duas conseguimos ascender nas nossas carreiras e entendíamos que se nós fizemos muito pelas empresas em que estávamos, por que nós não poderíamos fazer pelas mulheres, pelos nossos pares, para que todas tenham as mesmas chances, porque elas são muito capazes. Sim. Mas, às vezes, elas não têm a mesma capacitação, o mesmo histórico, ou não passaram pelos mesmos processos empresariais, e a gente tinha como fazer por elas. E estamos fazendo, e está dando certo nesse sentido. Então, para quem não conhece o Clube da Luluzinha, como é que você resumiria? Assim, o Clube da Luluzinha é exatamente o quê? O Clube da Luluzinha é uma empresa que tenta alavancar o empreendedorismo feminino. Nós impulsionamos negócios com mulheres. Nós não somos um clube para falar de autoestima, de autoconhecimento.
Todas as cidades pelas quais nós passamos nesse 1 ano e meio aí de empresa, tem muitos clubes em cada cidade. Mas eu vou te falar que nesse 1 ano e meio de negócio, eu não vi nenhuma parecida com o nosso, porque o nosso é voltado para negócio. Nós fazemos eventos de business e network. O business é para alavancar os negócios das empresas que estão junto conosco. E o network é para ensinar essas mulheres a se encontrarem e falarem de negócios. Porque hoje as mulheres, elas vão para reuniões, elas vão para encontros, elas vão para congressos, e ou elas ficam nas rodinhas das mesmas amigas e não trocam cartões, ou quando trocam cartões, não falam do negócio. Oi, o que eu... Meu pitch de venda. Uhum. As pessoas têm um certo preconceito em falar pitch de venda, né? A verdade é que todo negócio precisa ser vendido, e então a gente estimula o network de negócios. E como é que... E nesse... Quanto tempo tem o clube já? 1 ano e meio, agora em agosto a gente vai fazer 2 anos. E para ti, qual foi o maior desafio nesse tempo? Qual é o grande desafio, assim, aquilo que você sempre encontra em diversas cidades, em diversas situações, você sente que esse é um desafio comum no teu negócio, né? O desafio que a gente vê que é gritante em toda e qualquer cidade é engraçado porque é sempre muito parecido. É a mulher acreditar que é capaz. Às vezes, elas vêm para a mentoria conosco, porque nós fazemos cursos de gestão empresarial, aplicamos mentorias para todas as empresas que participam dos nossos eventos, e elas, às vezes, já têm a própria solução do seu problema, mas ela não acredita. E aí, elas vêm para a mentoria, falam, externam o problema, às vezes a gente não precisa nem de muitas sessões. O que tu acha que seria a solução? Ela já sabe. Elas não acreditam no próprio taco. Entendi. Então o processo, o desafio é fazer com que elas acreditem nas próprias soluções. Eu diria que seria a mulher se empoderar dela mesma. Ela tem que buscar capacitação, ela tem que conviver e fazer um network de negócios. É importante fazer network de negócios. Isso a gente aprende com os homens, isso a gente aprende com o cenário político. Ninguém faz network com maior maestria do que o cenário político. Eles se encontram para jogar um golfe, não é para jogar um golfe, é para tratar de negócios. A gente sabe o que está por trás. As séries americanas nos ensinam isso, né? Para quem já assistiu House of Cards, Scandal, são todas séries que nos ensinam a fazer network de business mesmo. Vamos falar de negócios nos encontros. Então, as mulheres elas têm que ser estimuladas para isso. Mas elas têm que se empoderar, porque não adianta tu ir lá e falar do teu negócio e não, de fato, tentar fechar um negócio. Vamos lá, vamos fechar negócio, vamos tratar com os outros como business, não para fazer amizade. E você falou de uma questão da idade, aquelas mulheres que com mais de 30 anos, você sente que não foram criadas para empreender. E como é que, provavelmente, você já deve ter contato com mulheres abaixo de 30 anos. Você acha que está mudando? Ou há uma mentalidade mais empreendedora nessas mulheres entre 20 e 30? Eu sinto que tem uma mentalidade bem mais para frentex. Elas são mais corajosas, elas têm uma gana absurda por fazer acontecer. Hoje nós temos uma dupla de mentoradas, elas têm a mesma alteria. Essas meninas, elas têm uma média aí de 20 e poucos anos, elas são super novinhas, elas mal estão saindo da formação e já tem projetos absurdos. Eu olho para trás e penso, caramba, eu com a idade delas, era uma pamonha. Total, era uma pamonha. E as gurias já estão com um projeto, com um plano de negócio, já abriram, já tem o projeto de expansão e crescimento, já tem todo o projeto de alavancagem e funil de vendas. Eu olho assim, caramba, sério. Eu e toda a minha geração com 20 anos tava no chinelo dessas duas aí. Aí tu já vê a diferença de criação. Ela já vem com outra pegada. E é incrível. Então você vê isso como um bom sinal, né? Acho que daqui para frente nós vamos ter gerações de mulheres, no caso, que é o assunto que a gente está tratando, muito mais empreendedoras do que o que foi no passado. Ah, com certeza. Uma porque a geração que está vindo aí já tem esse estímulo para o empreendedorismo. Outra também porque a geração
da minha para frente já está criando suas filhas para isso. Elas já aprenderam com as dificuldades que passaram e já estão estimulando os filhos e educando para que empreendam de fato, porque esse é o futuro. Nós estamos num país onde o estímulo tem que ser o empresarial. Depender de uma aposentadoria lá na frente já não é mais futuro garantido, né? Então a gente tem que... e aí é para homem e para mulher, a gente tem que buscar o empreendedorismo. Perfeito. Vamos então passar para o seguinte, vamos falar um pouco de alguns dados, assim, só para as pessoas às vezes entenderem, né? Existe uma ideia de que o empresário brasileiro é aquele empresário rico, aquela pessoa multimilionária enfim, com milhões e milhões. Me fala quem é o empresário brasileiro e me fala principalmente quem é a empresária brasileira. Na verdade, a maior parte do empresariado brasileiro está nos micro e pequenos empreendedores. Eu acho que 80% hoje do empresariado geral, masculino e feminino, são MEI. Então, eles são pequenininhos. Uhum. Hoje, o empresariado feminino representa 34% no Brasil. Só. Olha só. Ainda temos um domínio muito grande de empresariado masculino, né? 34% ainda é pouco para o tamanho do Brasil. Mas desses 34%, é legal nós sabermos que 53% das mulheres estão aqui no Sudeste. Então, o domínio feminino está no Sul, e a gente faz acontecer fora da curva, vislumbrando o cenário Brasil, assim, fazendo um comparativo, a grande parte do empresariado feminino está aqui. Você fala no Sul ou Sudeste e Sul? Sul e Sudeste. Sul e Sudeste. Aham. Então também tem a ver um pouco, como a gente falou, com a cultura, né? Talvez a cultura um pouco mais voltada para a independência da mulher esteja gerando esse fenômeno, né? E quando você fala esse número, é o número de pessoas, de mulheres que são proprietárias de empresa, é isso? Isso. Eu vou te falar que nos últimos 2 anos, pelas pesquisas todas que nós lemos e recebemos, o empresariado feminino ele cresceu de 38% para 43%. Então, em 2 anos, a gente já teve aí um ganho de escala legal, representativo aqui no Sul, de crescimento do empresariado feminino. Eu acho que tem a ver muito com a cultura, não só das mulheres estarem sendo mais estimuladas para negócio, mas também porque aqui no Sul a nossa colonização é muito forte pro trabalho. Sim. Nós temos colonizações que prezam demais pelo profissional, por trabalhar muito. É muito diferente de quando tu vai para sem querer depreciar, mas quando tu vai para um norte, nordeste do Brasil, é muito diferente a cultura com relação a empreender e com relação a trabalhar e dar o sangue. Se eu precisar, eu vou trabalhar, eu vou vir à noite, eu vou dar o meu melhor, porque eu vou fazer acontecer. Não, eu acho que não é uma questão de depreciar, é uma questão de desafio, né? A gente quer, ainda mais com o Clube da Luluzinha, eu vi que vocês estão numa cidade do Nordeste, né? Sergipe, estão em Aracaju, é isso? Aracaju. É muito louco, porque infelizmente a Covid aconteceu e fomos afetadas, assim como todo mundo, mas ontem nós estaríamos fazendo nosso evento de estreia em Aracaju. Acho que umas 2 semanas antes de estourar essa coisa do isolamento, eu estava lá, eu fui para o Nordeste conhecer, nós fechamos uma dupla de embaixadoras que compraram a licença do clube para fomentar o mesmo formato de trabalho lá. São mulheres que querem alavancar suas carreiras, então elas querem a visibilidade e a autoridade social que o clube proporciona através desses eventos de negócio. Compraram a licença e precisam ser treinadas. E a gente entende que empreendedorismo feminino todo empreendedorismo requer muito treinamento, mas as mulheres que empreendem têm um percentual de quase 60% em darem maior foco a treinamento do que os homens. Então, elas empreendem menos, mas quando elas empreendem, elas são mais treinadas, elas são mais capacitadas, elas procuram mais o entendimento do negócio, e aí elas têm uma boa perspectiva de darem certo por conta disso. Então, dentro desse cenário, fomos para lá treinar as meninas em Aracaju, treinamos, deixamos tudo redondinho, e aí o evento não pôde acontecer.
Pena. Espero que logo vocês consigam fazer esse evento. Me fala uma coisa agora, partindo assim para uma curiosidade. As mulheres quebram mais ou quebram menos que os homens? Ai, quebram menos. Elas Menos. quebram menos porque elas são muito mais. É aquilo que eu falei. Eu acho que a taxa. Eu não quero falar um percentual porque eu não quero te mentir, mas elas quebram Tá. menos. Elas são muito mais precavidas com Uhum. relação a procurarem ajuda. A mulher, ela não tem melindre em dizer que precisa de ajuda quando precisa. Tal Certo. é que o clube tem dado certo por conta das empresárias que vêm buscar as nossas mentorias e consultorias empresariais. Elas dizem quando precisam. Uhum. Elas buscam capacitação e treinamento. Elas treinam seus funcionários. Elas sabem que isso daí é fundamental porque o funcionário está na linha de frente com o cliente. O homem não é tão aberto para isso. Eu não vou dizer que não seja, mas é menos. A mulher é mais intuitiva. Quando ela Olha, percebe que aquilo ali está indo para um caminho que não é o ideal, ela já corre para ver quais são as saídas. olha só, Paula, a gente está tendo umas perguntas aqui interessantes. O Bruno Negri perguntou aqui como é que você vê, por exemplo, a gente tem a nossa ideia é de tentar arranjar soluções, assim como vocês, para as questões, né? Então, por exemplo, nós temos comissões que estão planejando o nosso plano de governo para as eleições que vêm. E dos problemas que a gente enxergou é em relação a por que as mulheres, quando têm filhos, dificilmente não, mas há mais dificuldade para elas voltarem ao trabalho, principalmente as de menor poder aquisitivo. E a gente viu que o problema está, por exemplo, situado nas creches. Se você não tem uma boa creche para deixar um filho, a mãe não vai, a mãe da criança não vai deixar em qualquer lugar o seu filho para ir voltar ao trabalho. Dificilmente ela vai Exato. fazer isso. Então, uma das soluções seria essa, vamos dizer assim, pensar se você quer de fato ter uma ação que vai facilitar ou vai favorecer as mulheres a trabalhar e a voltar ao mercado de trabalho, se elas quiserem, pensar em creches. Mas o Bruno Negri perguntou uma coisa aqui que é como é que você vê, por exemplo, a licença maternidade podendo ser compartilhada, né? Essa ideia de licença maternidade hoje é muito, como o próprio nome diz, né? Voltada para a mãe. Mas aí a gente não tem aquela ideia de que um dos dois poderiam tirar esse tempo em vez de ser somente a mãe, né? O pai eu acho que tem 8 dias, se eu não me engano. É bem Como é que você vê isso? pouquinho. Eu acho incrível, eu acho muito de primeiro mundo essa questão de licença compartilhada. Hoje ainda não temos, né? Mas eu tenho casos de algumas mulheres que já vivem isso na sua rotina. Hoje, eu vou te falar que uma das mulheres que mais me inspiram é uma mentora, ela é investidora anjo, ela mora em Belo Horizonte, a Priscila, é uma das pessoas que mais me inspira, ela trabalha pra caramba, é extremamente workaholic, extremamente. Tem dois filhos, um deles bem pequenininho, ela viaja o Brasil todo, eu acho que 2 meses atrás, eu estava lançando o clube em Caxias do Sul. E aí nós Ah, tínhamos legal. que colocar uma palestrante de peso, porque era um lançamento, e aí nós articulamos aí o nosso network, chegamos na Priscila. Eu achei que a Priscila jamais participaria, no entanto, deu super certo para te ver, e aí fica a dica, gente, rede de relacionamento é vida na vida da gente. Priscila foi para Caxias palestrar para nós, ela estava já há 20 dias com o empresariado em São Paulo, por conta do nosso pedido, ela foi para Caxias palestrar e após Uhum. somente 25 dias ela voltaria para BH para ver um filho de 2 anos. E esse tempo todo quem estava cuidando dos dois era o pai. Legal, legal. É incrível, e super funciona. Sim, Porque sim. às vezes o negócio que prospera na família é o da mulher. E aí? Uhum. O homem E aí também ela tem vai que ter a ter que... cabeça um pouquinho aberta para impulsionar ela, se ela for a provedora. Por que não? Claro, claro. E tem homens que Perfeito. são mais felizes assim, né? Sim, pois é, essa também é uma questão de posicionamento da cultura mesmo, né? De entender que se o homem também faz essa escolha dentro da família, qual o problema, né? Qual é a questão? Olha, a gente não está falando, né? Está falando de empreendedorismo, mas o João Hornban fez uma pergunta muito interessante aqui, e eu vou te fazer, que é por que as mulheres se envolvem menos em política? Não exatamente, a gente não quer saber que tipo de política, mas assim, por que elas se envolvem? É um tipo de empreendedorismo também, né? Um tipo de projeto. Por que
na tua opinião, que trabalha com tantas mulheres empreendedoras, por que que elas não deslocam essa energia para a política? Eu vou te falar que eu vou falar por mim, a gente não quer despender energia com conflito. A mulher não tem muita paciência com a discussão. E a Entendi. política sempre envolve muita discussão. E eu vou te falar, e tem muitas que têm ânimos bem aflorados, assim, as mulheres são nem todo mundo é tão fácil de lidar e nem todo mundo tem a maturidade para ouvir o outro e aceitar que não pensa igual e vamos que vida que segue. Você pensa assim, eu penso assado, tudo bem, vamos lá. Aquele embate político, aquilo ali, eu vou falar por mim, aquilo me incomoda. Porque a grande maioria das pessoas não consegue ter essa maturidade de que talvez eu não vá concordar contigo e tudo bem. Sim. Você segue com a tua linha de raciocínio, eu sigo com a minha e a gente continua amigo por conta disso. Mas as pessoas Uhum. brigam, elas... E a mulher tem... Eu acho que a grande maioria das mulheres, elas têm pavor dessa discussão e de criar um conflito com pessoas próximas por conta de política. Até porque a Uhum. política no nosso país, ela não nos favorece muito. Entendi. Então, tu acha que é um problema de conflito mesmo. Sendo a política muito conflituosa, as mulheres acabam afastando as mulheres no geral, né? A gente está falando, obviamente, de uma generalização, mas essa é a tua ideia. Eu Pô, acho que, eu engraçado. falo por mim, né? A gente não toca nessas questões porque somos extremamente de negócio, mas Uhum. por mim eu tento ficar um pouquinho alheia porque eu não quero ter uma relação conflituosa com as pessoas. Não vou te falar que eu não fale de política com as pessoas ao meu redor, falo, mas Uhum. não em público. Entendi. É engraçado que você estava falando, eu lembrei de uma frase da Margaret Thatcher, né? Eu não vou lembrar agora de cabeça qual é exatamente, mas ela fala uma coisa que é se você quer se você quer a opinião se você quer a opinião de alguém, pergunte a um homem. E se você quer a resolução, você quer que alguém resolva alguma coisa, pergunte a uma mulher. Eu sempre É ótimo. eu acho essa frase maravilhosa. Mas me fala uma coisa, então. Vamos partir agora para um exercício de futurologia, vamos dizer assim. Me diz assim, depois da pandemia, né? A gente está vivendo esse momento aí muito delicado, né, da história da humanidade, né? Acho que desde talvez 1918 a gente não tinha uma coisa tão global, né? Que unisse tantas pessoas, né? Então, como é que você vê qual é o papel do Clube da Luluzinha, principalmente, mas como é que você vê o mundo e principalmente o empreendedorismo feminino depois da pandemia? Eu acho que agora a gente está vivendo um momento muito claro de nos reinventarmos. Uhum. Esse é o momento e a gente tem fomentado demais isso com as mulheres que nos cercam e vêm sob o nosso guarda-chuva de vamos rever nossos planos de negócio, vamos rever as nossas metas estratégicas para este ano. Todas as mulheres que vêm sob o nosso guarda-chuva, elas têm clareza de que quando está fechando o ano passado, ela já tem que ter a planilha de como é que vai ser conduzido o negócio dela para o ano que vem. Esse ano, o que aconteceu? Chegou em março, abril, maio, a gente já está, e esse planejamento foi para o fundo do poço. A gente tem que rever ele inteiro. E rever Uhum. sabendo que talvez, mesmo que tu crie cenário A, B e C, talvez não aconteça nenhum deles. Então, agora é a hora de rever estrategicamente o teu negócio. Quem não Sim. fizer isso vai possivelmente ter mais dificuldade. O próprio clube está fazendo isso. Nós tínhamos metas de um volume de eventos muito grandioso para esse ano. Era um ano que a Uhum. gente realmente ia escalar muito. Não aconteceu. Talvez não Se venha você, acontecer na proporção que nós tínhamos planejado e não tem mais como acontecer. A gente sabe disso. Tem como reaver alguma coisa ou outra, dependendo do que... Se o cenário for mais positivo, né? Algumas coisas nós consigamos rever. Mas o que nós fizemos? Tiramos lá do fundo do baú algumas ideias que nós tínhamos e planejamentos que nós tínhamos do ano passado. Sempre quisemos transformar a nossa mentoria presencial em um curso online
para poder alavancar mais mulheres, aquelas que estão distantes de nós. Porque o que acontece conosco, Fred? No nosso direct vem mulher me chamar de lugares que eu nunca imaginei, porque a gente não impulsiona a mídia ainda. Nunca tínhamos essa pretensão. E, incrivelmente, eu nem sei como é que a gente chega lá, tem mulher no Acre vindo perguntar se a gente tem algum curso para vender. Tem mulher em Belo Horizonte vindo perguntar se a gente tem algum curso para vender. Então, a gente sabia que tinha negócio na mesa e nós não estávamos atendendo. Então, passávamos para aquelas que nós considerávamos boas o suficiente. Então, pensamos, bom, agora é a hora, está todo mundo indo para online, a gente já tem a mentoria presencial, é só transformar ela num curso online. Já era a meta. Vamos aproveitar esse tempo, para fazer nosso planejamento para o segundo semestre, pensando no pior cenário, e vamos tirar do fundo das nossas planilhas lá as metas do online. Em coisa de 45 dias, a gente escreveu o curso todo, gravou o curso todo, contratou toda a parte de mídia, plataforma, que não é um negócio... Eu não sou uma pessoa técnica nessa parte de tecnologia, contratamos tudo, buscamos parcerias, porque agora o mundo é de me ajuda que eu te ajudo, e estamos fazendo acontecer, e eu acho que até dia 15 de junho a gente já está com esse curso online, para alavancar as mulheres que estão muito longe de nós. Então, não vai ter o volume de eventos, mas a gente vai ter o nosso infoproduto acontecendo, que já era uma ideia e que agora saiu do papel. Estamos nos reinventando. Estamos oferecendo mentoria gratuita, a gente vende as nossas mentorias, para alguns bolsos não é a mais barata, estamos concedendo gratuita para aquelas empresas que estão precisando. Então, se você é uma empresária, está ouvindo essa live, precisa de ajuda, a gente está aqui para ajudar, a gente está colocando toda a nossa expertise à disposição, porque a gente quer que as empresárias prosperem, a gente não quer que elas quebrem. Bacana. Não quer que elas retrocedam. O nosso propósito maior, somos uma empresa e também não vivemos de amor, mas temos um propósito muito firme de alavancar o empreendedorismo. Então, se nesse momento tiver que dar de graça para ela não quebrar, a gente vai dar, a gente entrega as nossas ferramentas, as nossas planilhas, as nossas maneiras de criar plano de negócio para que elas enxerguem o cenário da melhor maneira e consigam vislumbrar quais são as saídas antes do que o pior aconteça, né? Eu acho que o mundo é de quem tem planejamento. Se você cria lá o teu cenário positivo, o teu cenário pessimista, e de repente está caminhando para o pessimista, quais são as saídas? Se eu já tenho meu planejamento desenhado, eu já consigo antever quais ações eu posso tomar caso aquilo se consolide. Agora, se eu não colocar no papel porque eu estou com medo daquilo acontecer, quando acontecer eu não sei o que fazer. Entendi. Então, se alguém estiver precisando desse tipo de alavancagem, quiser fazer uma consultoria online, né, porque agora não dá para ser presencial, mas a gente está super à disposição para contribuir. Olha aí, gente, bacana, hein? Vamos procurar. Clube.luluzinha. clube.da.luluzinha. Com 2 As, né? Com 2 As no final. Isso. O com um A já não tinha mais disponível. Olha só que interessante, né? A gente tá várias coisas que estão acontecendo, né? Esse programa, ele só está acontecendo porque nós estamos nessa situação. Eu não te conheço ao vivo, estou te conhecendo aqui pela live. Você tinha um projeto de escalar, de escalar, né, o teu negócio. Talvez você vai alcançar mais pessoas do que você estava planejando esse ano, porque você, né, com os vídeos está lá, está fixo, né? O custo está fixo e a capacidade de multiplicar é enorme, né? Enfim, quase infinita. Então, você vê como realmente a gente pode pegar uma crise e transformar de fato numa oportunidade, né? Você acredita nisso? Você acredita que há essa possibilidade de transformar uma crise numa oportunidade, ou isso só é uma frase de efeito? Eu acho que eu tive no meu histórico um gestor que era uma pessoa que me inspirava muito e até hoje eu sigo ele porque é uma pessoa de uma riqueza assim de expertise incrível. E ele sempre disse isso para mim, desde que eu era novinha. Paula, a gente tem que sempre, nas situações mais adversas, fazer do limão a limonada. E apesar de ser uma coisa meio chula tu dizer isso,
Não existe nada mais certo do que isso. A gente tem que aproveitar o momento de crise para transformar em oportunidade. A gente tem que fazer do limão a limonada. Se eu perdi todo um volume de eventos que eu estava planejada, como é que eu faço disso a limonada? Fui para online, criei todas as outras saídas. Era dentro daquilo que eu tinha. Eu acho que o Mário Sérgio Cortella fala muito isso, né? Transformar aquilo que tu tem de melhor na situação que tu tem, dentro daquilo que tu pode, naquilo que vai ser possível ser feito. É eu dar o meu melhor dentro das condições que eu tenho. E todo mundo pode fazer isso. É porque a gente tem, talvez, culturalmente, não sei, mas a coisa de ficar chorando leite derramado, né? Não sei se é uma coisa do brasileiro ou se é uma coisa do pessoal do Sul, mas de ficar choramingando, ai, não deu certo, ai, não vai dar para fazer. Essas são as pessoas que não vão alavancar. Se na pior situação tu ainda quer ser o cara que vende lenço ao invés de ficar chorando, como é que tu podes fazer isso? Eu acho que o insight que tem que ficar é como é que eu faço para entregar o meu melhor de outra forma nessa situação. Tem que ser feito esse exercício. Talvez, legal. Sabe que lá na cidade de Rio do Sul, a gente tem hoje um programa de rádio que chama Lulu Talks. Vai no ar toda quarta-feira à noite. Ontem teve. E esse programa tem ganhado aí uma expressividade bem grande. E aí a gente acaba falando com muitas empresárias. Dentro de uma das pautas que nós tínhamos, que era falar sobre inovação na diversidade, nós ficamos sabendo sobre um empresário da cidade de Ibirama, que chama Ricardo Sushi. Não sei se vocês conhecem, mas é um sushi muito prestigiado lá na região. Esse cara começou a entregar sushi delivery via drone. Uau. Se isso não é fazer do limão a limonada, eu não sei o que é, gente. Isso é tu olhar para a tua diversidade e pensar como é que eu posso entregar o meu melhor nas condições que eu tenho para o público e eu continuar faturando. Cara, ele comprou um drone e começou a entregar sushi por drone. Aquilo é incrível, é um puto exemplo. Só tem que torcer para o Estado. Só tem que torcer para o município não descobrir e regulamentar, e ele vai ser multado e vão parar de deixar ele entregar com drone, mas enfim. Eu não sei se lá em Ibirama pode ou não pode, eu sei que ele está entregando e virou um case de sucesso absurdo na cidade e é inspirador. Sim. Porque claro, é um empreendedor e às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não sou um mega empresário, eu não tenho um faturamento poupudo na minha reserva para poder pensar na diversidade com situações mirabolantes. Às vezes não requer um grande investimento, às vezes não requer nada, o que requer é criatividade. Como é que tu entrega o teu melhor saindo da zona de conforto? É isso aí. A gente tem que aprender a sair da zona de conforto e ser criativos. E isso é uma das maiores expertises do clube. A gente cria eventos para negócio, nós buscamos... O que acontece nos eventos do clube? Porque um monte de homem vem me perguntar o que acontece lá. Porque eles não podem entrar, né? E aí eles ficam, meu Deus, mas o que acontece lá? O que vocês fazem lá? O que a gente faz? Nós colocamos um volume de empresárias lá para criarem vivências criativas que fujam da zona de conforto delas e que, através disso, elas fomentem negócios. E é incrível como funciona, porque ela não vai lá como se fosse uma feira, monta um stand e tá aqui, ó, aqui meus produtos, quer? Tô aqui minha maquininha. Não. Ela tem que criar vivências muito criativas e mirabolantes. E aí, quando ela cria uma vivência criativa, ela cria uma conexão emocional positiva com o público. Quando ela cria essa conexão emocional, ela criou um funil de vendas já. Claro. E às vezes essa conexão é tão forte que ela fecha o negócio ali na noite. O último evento que nós fizemos em Blumenau, teve uma clínica estética que saiu de lá com um resultado extremamente expressivo. Ela disse, Paula, eu fechei inúmeros procedimentos, eu fechei parcerias com outras empresas que estavam aqui, eu fechei os procedimentos mais caros, as mulheres já deram entrada na maquininha, para eu garantir que elas não iam fugir de vir na minha loja. Mas é por quê? Porque ela criou uma vivência diferenciada, ela não foi lá junto ao stand. Sim. E isso a gente tem que trazer para o nosso negócio. Como é que eu crio uma conexão de fato sólida com o meu consumidor para que ele fidelize, para que ele continue me consumindo, mesmo quando tiver crise?
Sim. O Bruno Negri está perguntando aqui se isso seria a maçonaria das mulheres. Aí deixo com você a resposta. Olha, é uma iniciativa de empoderamento feminino, ela não é uma maçonaria, porque não está necessariamente fechada para mulheres, no sentido de que as nossas mentorias, elas também são consumidas por empresas geridas por homens. Hoje nós temos aí, eu diria que 30% dos nossos mentorados são empresas de gestão masculina. Porque eles também já entenderam que a mulher tem expertise para mentorá-los, porque às vezes, digamos, você é o dono aí de uma empresa de uma Schultz da vida. Tu é um homem, tu é um gestor, mas o teu público é 100% feminino. A mentoria que tu precisa é do Clube da Luluzinha, que tem expertise no teu público, entende? Entendo. Vamos fazer o seguinte, então, para a gente ir encaminhando aqui. A gente não vai entrar no clube, né? A gente não, mas a curiosidade realmente fica atiçada. Me fala o que você falaria ou fala para essa empresária, para essa empreendedora que está lá no teu clube, que está passando por esse momento. O que você diria para ela dentro desse encontro de vocês? Você olharia no olho dela e diria o quê nesse momento em que ela está vivendo? Nesse momento, que a gente fala para elas é fazer o exercício de como você pode entregar o teu melhor na diversidade de uma maneira criativa. Isso é o que o clube faz nas mentorias, isso é o que o clube faz nos eventos, e é o que a gente provoca as mulheres a fazerem o exercício, pensarem e aplicarem. Não adianta pensar em ideias que sejam impossíveis de ser aplicadas. Ela tem que pensar, faz um brainstorming ali do que tu podes fazer para sair da tua zona de conforto e entregar o teu melhor. O que não dá é para ficar chorando. A gente tem que fazer acontecer, se mexer, o mundo é de quem se movimenta. Então é isso que nós falamos e sempre provocamos as mulheres. Vamos pensar juntas, vamos sair da nossa zona de conforto. Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira criativa? Não consegue fazer sozinha? Vem com a gente, chama para uma conversa, chama para um café, chama no direct, a gente está à disposição para pensar junto. Elas não estão sozinhas, né? Nós estamos aqui para impulsionar todas. Legal, Paula. Eu vou, primeiramente, agradecer novamente, né, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Foi uma conversa excelente. Queria deixar para você dar as últimas palavras, falar aí um minutinho final. Eu realmente estou bem... Você conseguiu me inspirar também, eu estou bastante inspirado com essa conversa. E uma outra coisa que eu me lembrei de uma época em que eu treinava bastante, né, era, vamos dizer assim, um semi-atleta, que era na dúvida se mexa. O técnico me falava isso, não pensa, na dúvida se mexa. E eu acho que isso é um bom, para quem vai ver essa live, depois a gente vai subir para o YouTube, no Facebook, vai ser importante essa ideia. Na dúvida, não fique parado, porque a gente vai sair dessa com certeza, e talvez vamos sair até melhores, né? Vamos sair com mais ideias criativas, com mais soluções. Essa coisa, por exemplo, né? As pessoas tinham muita resistência de ir para o online, agora essa resistência acabou, né? Não tem mais... As pessoas estão acostumadas, então a gente vai poder viabilizar e chegar a muito mais pessoas que a gente não tinha condições anteriormente. Vou deixar as últimas palavras para você. Muito obrigado mais uma vez. Rafael, eu que te agradeço. O Clube da Luluzinha agradece. Te agradeço aí pelo espaço, pela visibilidade de vocês. Ficamos à disposição. Fica aqui o nosso convite e o nosso contato para todas as empreendedoras que precisarem de um insight, que quiserem marcar uma conversa ou uma própria consultoria online com o clube. A gente está entregando de coração, temos todo o interesse em ajudar e contribuir com o momento daquelas que estão passando por dificuldade. A gente tem participado de algumas campanhas para ajudar as empresas que mais estão precisando. Lá em Rio do Sul, nós estamos participando da campanha do Sinfiatec para conseguirmos arrecadar alimentos para as famílias que perderam seus empregos. Então, é muito verdadeira a nossa vontade de contribuir aí com o mercado, principalmente das mulheres. Então, se você está empreendendo, precisa de uma ajuda, um olhar, alguém com quem dividir, estamos à disposição para isso. E, com certeza, vamos passar por isso, vamos nos reinventar, vamos nos mexer. Pense, acho que se eu puder deixar uma mensagem pense de que maneira criativa
você consegue entregar o seu melhor dentro do cenário que você tem, com as condições que você dispõe. Perfeito. Muito obrigado, uma boa noite. Espero que a gente possa se ver novamente em outras oportunidades. A gente tem aí muitas filiadas no Novo que com certeza vão ganhar muito conhecendo o Clube da Luluzinha. Tá? Muito obrigado, boa noite. Serão muito bem-vindas, todas muito bem-vindas. Eu te agradeço, Rafael, que seja a primeira de muitas mais e que a gente consiga se conhecer pessoalmente, né? Vamos, deixa passar essa loucura. Se Tchau, boa Deus quiser, noite. eu faço. Vai.